quando se fala de maçonaria, a maioria dos mitos ligados à maçonaria, que a pessoa não, eu quero entrar na maçonaria. Por que eu quero entrar na maçonaria? Porque vou ficar rico, porque na maçonaria vou ficar rico, ou vou ficar famoso, ou vou ser um político bem-sucedido. Estamos usando literal ainda, os Illuminati, as conexões. O que é que vocês podem falar sobre esses mitos que foram criados em cima do maçom em si, né, dessas buscas e desses anseios, e quais os reais anseios, né? Esses são, primeiro, quais são esses mitos e que estão, que o pessoal às vezes pode entrar numa loja de querer participar, por exemplo, por conta desses anseios, né? Por isso que eu tenho escrutínio toda a parte de análise do candidato em si. Mas primeiro esses mitos e depois quais são os reais objetivos que as pessoas realmente adentram aí a maçonaria. A gente podia começar pelos sérios, porque depois esses especulativos, a gente vai entrar até na parte jurídica da coisa, que tem os estelionatários e os golpistas dos Illuminati, né? Mas eu acho que antigamente o pessoal entrava porque eles sabiam ler e escrever, era uma coisa natural. Eu não acho que o cara escolhia, não era bem uma ordem onde você se convidava e era convidado, era meio que uma subdivisão do exército. Se a gente voltar lá para a Carta de Bolonha, eu estou falando, que já é mais ou menos uma guilda, que é fechada. Aí você fala assim, por que a guilda é fechada? Porque os caras construíam ponte, eles construíam aqueduto, eles construíam estrada, eles construíam infraestrutura, eles construíam barricada, paliçada, forte, castelo. Então, era um segredo que ia fazer da fundação do muro, que o muro não ia cair a hora que o inimigo jogasse uma pedra. Então, existiam segredos que eram vitais. E aí você faz um paralelo, no dia de hoje, ninguém está na área 51. Existem segredos militares, vai entrar lá no Pentágono para ver se alguém deixa. Então, paralelamente, era isso que acontecia. Então, a ordem era fechada e secreta. E aí, quem queria entrar eram as pessoas que iam naturalmente para o exército, depois elas eram recrutadas, aí os caras falavam, você tem talento, vem para cá. Tanto que existiam ideias, por exemplo, até mistura na mitologia, você tem a figura do Ares, né, do Zeus, que quando ele entra para Roma, né, o Júpiter, ele é diferente do Zeus. O Zeus é o velhinho barbudo no alto da montanha, ele é um senador, basicamente. O Júpiter não, se você vê as imagens dele, ele tem armadura, uma roupa, ele é militar, ele tá com um raio na mão e tal, ele é um general. Então percebe que tem aí uma mudança de postura aí para Roma, porque eles tinham toda essa expansão. E é bonito eu descobrir uns anos atrás que você fala assim, por que todos os artífices, né, o Hefesto, o Efaisto, eles são todos coxos, ou aleijados, ou não tem um braço, ou não tem um olho, ou não tem... Daí eu descobri que porque nos exércitos eles pegavam os soldados que eram feridos em batalha para ensinar a arte do Tubal-Caim, de forjar o metal. Então isso refletia na mitologia. Então sempre é uma via de duas mãos, né? Os contos da mitologia, os contos do ritual, as jornadas de ritual e as ordens iniciáticas. Então um vai alimentando o outro e vai trabalhando. Então todos esses contos estão desde lá da Grécia Antiga, né? Os contos de Eleusis, os rituais de colheita. Então antes de ser essa guilda, onde é que era segredo? A guilda dos fazendeiros. É que ninguém chama assim, né? Eles chamavam de rito de Eleusis. Mas era um segredo. Quando é que planta, onde é que planta, porque aquilo lá era grana, era poder, era você não morrer de fome. Então você tem toda uma energia envolvida em manter isso de uma forma controlada, né? Até para você não perder o monopólio de ter esse poder ou perder as pessoas, a gente chama qualquer um e depois o negócio se desgastar ou se deteriorar. Então, principalmente no caso da maçonaria, era isso. Então não era o pedreiro que ia lá pôr o tijolo, mas era o cara que sabia ler, escrever e fazer os cálculos para colocar a ponte de pé. Então esses caras eram os primeiros maçons. Aí eles têm contato com os templários, que é clássico também, né? Falam que os maçons vieram dos templários. Eles não vieram dos templários, eles acompanhavam os templários. Mas alguém tinha que construir o castelo dos templários. A igreja, o forte, a ponte. Então ali estavam os maçons. Depois que tem a parte da França, quando o rei da França acaba com os templários, aí tem uma mistura, porque os templários eles são absorvidos pela maçonaria.
Porque os maçons, eles tinham um negócio que eles podiam viajar. Então, porque, vamos supor, eu e o Conte, a gente construiu um castelo aqui. Aí acabou nosso emprego. Então a gente tinha autorização para a gente viajar para uma outra cidade lá na Escócia para construir um outro castelo. Então era mais fácil de esconder um templário que estava fugindo, porque ele é um cara que acabou de chegar na cidade e aí surgem os landmarks, tem toda uma história bonitinha, as regras de proteção e tal. Então esse é um período mais nebuloso, escondido da maçonaria. Aí a treta com a igreja vai diminuindo, e Inglaterra, o rei lá briga, eu não vou lembrar dos nomes, só o Conte lembra. O rei Filipe o Belo. Filipe Belo é da França, mas aí muito tempo depois o rei da Inglaterra que rompe com o cristianismo. Ah, sei, o Henrique VIII. Ele rompe e aí a Inglaterra fica isolada. E aí eles se sentem seguros para montar e falar assim, agora em 1717. Fora que em 1666 Londres pega fogo. A cidade era de madeira e ela queima 3 dias, 3 noites sem parar. 166? 166, até o número cheio das mitologias e tal. Tem gente que é da teoria da conspiração e fala, 666, os demônios. Mas aí o que aconteceu é que eles chamaram todas as guildas que tinham da Europa, por isso que a Inglaterra e Londres ficou um lugar propício, por isso que foi lá. Esses caras passaram de 666 até 717, reconstruindo a cidade. E aí eles tinham os botecos, eles iam tomar cerveja, se reunir, confederar e tal, até que aí você vê, 66, 70, 80, 90, 2016, dá quase 40 anos dos caras na cidade. Para aí eles decidirem, não, vamos juntar numa agremiação, que faz muito mais sentido do que falar que um belo dia a gente acordou nós três e falamos, vamos juntar uma maçonaria. Tinha que ter uma tradição, como é que você tem que ter um rito para você poder unificar os ritos? Não um negócio que você tira da cartola. Então, acho que a historinha seria mais ou menos, a grosso modo, isso. Muito bem. E Conte, você que também tem essas experiências de pessoas que adentram a maçonaria, algumas pessoas adentram com esse anseio de que vai ficar rico, que vai ficar famoso, que vai ser um político bem-sucedido. Então, eu gostaria primeiro de continuar nessa história sobre a maçonaria como sociedade secreta. Né? Uhum. Então, eu vejo, às vezes, as coisas de um modo muito diferente. Então, por exemplo, uma faculdade de medicina é uma sociedade secreta? Vamos pensar sobre isso, né? Quer dizer, quem está fora não tem acesso. E o médico que se forma, também ele não fornece essa técnica que ele aprende lá. Então, é secreto. Se você for considerar também, né? O advogado, a mesma coisa, né? Você entrar numa faculdade de direito, você não precisa ser convidado, mas você precisa fazer testes e provas e uma porção de coisas. E de por lá dentro você tem um conhecimento que ele é ministrado exclusivamente para aqueles iniciados, não é? Então, eu considero a maçonaria nesse ponto de vista também. Ela detém um conhecimento espiritual, ético, moral, né? Muito peculiar, que é dado através de símbolos, principalmente, né? E nisso ela tem muita semelhança com a alquimia, por exemplo, né? Mas é um conhecimento dado só àqueles que são iniciados. E os que estão de fora, vendo esses que ingressam, que são os iniciados, né? Normalmente são os mais esforçados. A maçonaria é seletiva, né? Então ela escolhe pessoas que tenham um certo gabarito já. Os que estão de fora, vendo depois aqueles que triunfam lá dentro, mas não por causa da maçonaria, mas porque já foi seletivamente escolhidos, que está de fora, então diz, não, eles ficam ricos lá dentro. Não ficam ricos. Eles ficariam ricos mesmo que não entrassem na maçonaria. São pessoas escolhidas, selecionadas, né? Uma elite
no verdadeiro sentido da palavra, que elite, hoje em dia, é muito entendida no pejorativo. Essas elites políticas, elites, não sei o quê. Mas elite é o atirador de elite, é o melhor, né? E os melhores são escolhidos para ingressar nessas sociedades. Então, é por causa disso que eles progridem, e não por causa de outro fator qualquer.